Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Novo Testamento, o livro de Mateus, não é? Então, nós vamos para o versículo 19, que diz assim: Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então aqui está dizendo que José, marido de Maria, era um homem justo. E ele não queria que Maria fosse apedrejada. Então Maria ainda não tinha literalmente se casado, era só um compromisso de noivado, mas que já valia como ela sendo compromissada para José, ela já era considerada esposa de José, por isso o texto diz: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então Maria ficou grávida do Espírito Santo, sendo virgem, e certamente foi contar para José. Ela contou para José o que aconteceu, que o anjo apareceu, deu aquela notícia para ela aceitou ser a mãe do Salvador, mas ele não acreditou nesta conversa. Embora o profeta Isaías tendo profetizado. Então, Isaías, capítulo 7, versículo, eu vou ler aqui do 10 ao 14, para ver esta profecia de Isaías. Então, Isaías disse o seguinte: e continuou o Senhor a falar com Acaz, o rei de Judá, não é? Dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, que é o inferno, né? Ou em cima nas alturas, os céus. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Deus mandou Acaz pedir um sinal. Mas ele disse que não ia tentar o Senhor. Deus estava mandando ele pedir um sinal. E ele disse que não ia pedir porque não ia tentar o Senhor. Então ele disse, Deus disse: ouvi agora, ó casa de Davi. Deus vai falar para a casa de Davi. Não é para a casa de Israel, porque a casa de Israel já estava desviada de Deus. Mas Deus estava falando aqui para o rei Acaz, a casa de Davi, a casa de Judá. Então Deus diz: pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Então Isaías está aqui falando. Deus está falando através de Isaías. Versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Já que tu não pediu um sinal, mesmo assim o Senhor vai dar um sinal para ti, ó Acaz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então Deus está dizendo aqui que era uma virgem que ia dar à luz um filho. Ela não está dizendo que Maria ia ter um filho único, não. Ela ia dar à luz um filho, mas não era o único, porque aqui não diz o único filho, não. Aqui está dizendo que é um filho. Maria, teve outros filhos com o seu marido,
mas com Deus foi um filho. Então ele diz, um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quer dizer, o nome dele vai ser Deus conosco, com os homens. O nome dele vai ser Emanuel, Deus com os homens, Deus conosco. Então, quando Deus cumpriu esta profecia, e Maria chegou dizendo para o seu marido José que ela estava grávida do Espírito Santo, José não acreditou. Mas a profecia estava lá em Isaías 7,14. A virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e o nome dele vai ser Emanuel, que é Deus conosco. Meu Deus. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quando José soube disso, ele quis tirar o carrinho, né? Como a gente diz. Ele não quis assumir Maria grávida, ele não acreditou na conversa de Maria. Ele nunca imaginou que seria sua mulher que iria engravidar do Espírito Santo. Ele não entendeu. Muitas vezes nós não entendemos as profecias, a palavra de Deus. Hoje tem muitas pessoas que estão vendo todas as profecias dos profetas do Velho Testamento, dos profetas do Novo Testamento e do profeta Jesus, todas se cumprindo. Mas as pessoas estão como José aqui, não estão acreditando. Jesus disse que iria para a casa do Pai preparar lugar para o seu povo. Quando estes lugares estivessem preparados, ele ia voltar para levar a igreja para estar com ele para sempre. E Jesus disse o que iria acontecer quando isto estivesse próximo da sua vinda. E tudo o que Jesus disse está se cumprindo. Mas as pessoas, os cristãos, estão como José aqui, não estão crendo nas profecias da palavra de Deus. E José não acreditou na sua esposa, porque nunca ouviu que o Espírito Santo iria engravidar ninguém. Mas Isaías, falando a palavra de Deus, a profecia de Deus, esse é o sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Lá no Novo Testamento, aqui em Mateus, o anjo disse que o nome dele seria Jesus. Mas Jesus é uma tradução para os brasileiros, né, os que têm a língua portuguesa. Mas lá Isaías diz que é Emanuel, Deus conosco. Este é o nome de Jesus, mas José não acreditou. E ele planejou sair de mansinho e deixar Maria com a sua barriga sozinha. Porque ele não creu, ele acreditava que ela tinha traído ele. Mas como ele era justo, ele não queria, porque mesmo ainda não tendo o casamento, José poderia levar ela diante dos sacerdotes e dizer que ela estava grávida, não dele, e ela seria apedrejada, e ela seria morta. Mas aqui diz que José era justo, ele não quis fazer isso. Ele não quis levar Maria diante dos sacerdotes para ser apedrejada. E se o marido não fizesse isso, a mulher não poderia ser apedrejada. Então José quis sair de mansinho, deixando Maria sozinha com a sua barriga. Mas Maria também sabia disso quando ela assumiu para si a responsabilidade de ter o Filho de Deus. Ela sabia que poderia ser apedrejada.
e ela foi apedrejada, não com pedras, mas com olhares, mais com falatórios, mais com zombarias. E até hoje os judeus dizem que Jesus, lá em João, capítulo 8, não estou lembrado bem o versículo, mas lá eles dizem, nós não somos filhos de fornicação. O que é que eles estavam dizendo ali? Que Jesus era filho de fornicação. Por quê? Porque José casou com Maria, ela já estava grávida. E eles não creram e não creem até hoje que Jesus é o Filho de Deus. Então, mas José também não creu. E José quis sair e deixar Maria sozinha. Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra do Senhor, para que Ele venha nos abençoar. Então, aqui o versículo 20. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. A Maria, tua mulher. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Deus mandou o anjo lá no sonho, entrar no sonho de José, para falar para ele que o que a Maria tinha dito para ele era verdade. Ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Ela estava grávida de Deus. Quem colocou Jesus no ventre dela foi o próprio Deus. Então, muitas pessoas que eram incrédulas em relação à volta de Jesus. Jesus está entrando no sonho dessas pessoas. Essas pessoas estão vendo em sonhos o que Deus está revelando a muitas pessoas. Então, ou você crê na palavra de Deus, ou você crê nas profecias de Deus, ou você se prepara para isto, ou você não vai ser arrebatado. Você vai ficar para a segunda. Aliás, não vai existir outro arrebatamento. Vai ser só um. Mas você vai ficar para a volta de Jesus para governar este mundo. Você vai ficar para enfrentar o governo do anticristo. Porque na metade dos 7 anos da semana de Daniel, a igreja vai ser arrebatada. E se você não estiver preparado, você vai ficar para enfrentar o governo do anticristo. E se agora está difícil, no sistema do anticristo, quanto mais no governo do anticristo. O governo do anticristo será somente 3 anos e meio. Foi abreviado, não vai ser os 7. 3 anos e meio, o sistema, colocando tudo, planejando tudo, colocando tudo, preparando tudo para entregar nas mãos do anticristo. A gente vê isso no Apocalipse 13. Ele entregando o poder nas mãos do anticristo, da primeira besta do governo mundial. Então, ou você crê agora e se prepara para o arrebatamento, se desliga deste mundo. Não estou dizendo que você não vai viver, que eu estou dizendo que você não vai amar, que você não vai valorizar, que você não vai dar mais importância uma coisa que não tem mais importância. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Então, Deus entrou no sonho de José para avisar para ele o que está no ventre de Maria, que é a terra, que representa a terra de Israel, que representa a minha esposa. Porque
a nação de Israel, no Velho Testamento, era a esposa de Deus. Então, Maria, representando esta nação, representando este povo, Deus estava gerando nela o seu filho. Meu Deus, que revelação. Mas José era o pai adotivo. Deus preparou um pai humano para que, juntamente com Maria, educasse o seu filho tivesse uma família. Mas até hoje, essa nação terrena rejeita o Filho de Deus, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não creem que Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, mesmo Isaías tendo profetizado que isto era um sinal. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã a gente continua. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, compartilhe para que outras pessoas entendam. Amanhã a gente continua no verso 21, porque Deus tem pressa de avisar vocês. Deus tem pressa que vocês conheçam a palavra dele, como realmente ela é. E até a próxima reflexão.